Tema: codependência e realidade. Segunda parte. Novos estudos mostram que certas circuitarias são as mesmas estimuladas tanto para o filho que foi procurar a mãe e sente o prazer em ver a mãe novamente, como para a pessoa que foi comer o chocolate, ou a pessoa que injetou a droga, ou não conseguiu resistir ao desejo de comprar algo. Os estudos mostram que o que importa nessas áreas ativadas é a valência delas. Se a valência é positiva ou negativa, que podem estar ativadas tanto para o comportamento benéfico quanto para o comportamento maléfico. E a pessoa fica presa nisso. Tipo, pessoas que tiveram famílias disfuncionais ou pais abusivos, e que é esse o tipo de relacionamento que a pessoa conhece. O importante é que o cérebro do ser humano não gosta de dúvida e não gosta do desconhecido. E não gostar do que não conhece implica em optar pelo que se conhece, mesmo sendo maléfico. O processo de se libertar, por exemplo, de pais abusivos é difícil. E mesmo se libertando de pais abusivos, a pessoa pode arrumar relacionamentos onde repete os padrões de onde ela veio e se vê numa situação onde parceiros podem ser abusivos. Isso não é difícil de acontecer. Mesmo quando a pessoa acha que não é igual aos parceiros anteriores e de repente o parceiro desenvolve comportamentos iguais aos anteriores, seria muito provavelmente as mesmas coisas positivas que a pessoa não viu no parceiro anterior. Não percebeu as coisas positivas no antigo relacionamento abusivo. Que fosse para a evolução e sobrevivência, o cérebro não quer que a pessoa se entregue ao desconhecido. O melhor seria procurar o que fosse positivo, conhecido e não maléfico, mas que fosse benéfico o suficiente para desenvolver uma vida aceitável, mais saudável. Mas, na verdade, ajuda a entender várias coisas, porque não é o fato do cérebro não gostar do desconhecido, mas o fato de que o cérebro opta pelo conhecido, mesmo que seja ruim. Estudos já mostram que o ser humano opta pelo conhecido, mesmo que seja ruim. Opta mais uma vez pelo parceiro abusivo, mas não optou pelo que era desconhecido, porque o cérebro nega o desconhecido. E o ser humano, até em situações de dor, tende a optar por algum sofrimento que já seja conhecido. Ele se prepara psicologicamente para isso. E quando se coloca frente a algo desconhecido, os estudos percebem que a pessoa produz mais hormônios de estresse, que é o cortisol. Exemplo:
A pessoa saiu de um relacionamento onde apanhava e está entrando num outro relacionamento que já sabe que vai apanhar. Mas já apanhou e sobreviveu, já sabe que aguentou, então aceita continuar apanhando. Mas nesse caso, negando certos sinais que na verdade são duvidosos, ou que a pessoa nem sabe, porque são desconhecidos, porque o cérebro não gosta do desconhecido nem da incerteza. Mas a verdade é que a pessoa precisa enfrentar. Porque o diferente exige mais energia e é por isso que as pessoas levam mais tempo para sair de relacionamentos tóxicos e abusivos. Porque a pessoa já conhece e acaba sobrevivendo naquela situação. Então demora mais para se libertar disso, porque precisa enfrentar uma situação diferente. Ocorre que, em situações saudáveis, a pessoa percebe: isso não me fez bem. E nesse ponto vai precisar enfrentar o desconhecido, ou seja, vai precisar mudar, sair da situação. Normalmente a pessoa encara essa mudança quando já está insuportável. E para isso o gasto de energia é enorme, cerebral e corporal. O imunológico baixa, fica mais doente, mais cansado, fica ruminando, pensando nisso, vai ficando insuportável e não consegue mais impulsionar a vida. Este é o ponto crítico e só aí a pessoa consegue mudar. Claro que cada pessoa tem o seu limite. Mas quanto mais saudável a pessoa for, vai ter mais força para encarar as incertezas. Quanto menos força a pessoa tiver, mais tempo vai permanecer na situação de sofrimento. Isso ajuda onde há uma disfuncionalidade no funcionamento mental que faz a pessoa continuar numa relação abusiva, onde já deveria ter acionado o alarme. Aqui não dá mais, já deveria ter saído da situação. Os estudos mostram que existem duas redes neurais com várias áreas conectadas no cérebro que têm algum problema de funcionamento nas pessoas que são codependentes. Uma é chamada de rede modo padrão e a outra é chamada de rede de controle inibitório. Pessoas com problemas de dependência têm essas atividades neurais cerebrais. As pessoas que já desenvolveram de alguma forma essas áreas já têm uma atividade anormal de padrão, ou geralmente pode-se imaginar a hipótese de que vem de relacionamentos de famílias disfuncionais e acabam gerando padrões de funcionamento destas redes de forma deficitária, o que explicariam que essa parte do controle não facilita a pessoa sair da situação de sofrimento. Não consegue mudar de comportamento. Inibe algum tipo de resposta.
Não tem coragem de ter uma resposta contra ela mesma. Não consegue. Exemplo, dependente de substâncias ou de comportamentos que deveriam ter uma resistência de inibição e não ir à procura do vício, ou compulsão por comida ou compra, porque não consegue esse controle. A circuitaria cerebral está deficitária. Aproveite bem esse conteúdo. Namastê!